nessa solenidade da exaltação da Santa Cruz, eu queria que nós meditássemos nessa homilia, certamente de forma assim a mergulharmos um pouco em conhecimento, verdade. A palavra divina e a sabedoria divina nos instruem e servem para a nossa edificação nesse aspecto. Mas eu queria que nós meditássemos, talvez mais do que necessariamente com a inteligência, que nós rezássemos junto, né, dessa homilia a respeito de um versículo de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. São Paulo diz assim: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Para nós que temos fé nele, poder de Deus, sabedoria de Deus. Como é que nós podemos receber assim de São Paulo esse ensinamento, não, sobre Jesus crucificado ser manifestação do poder de Deus, quando a cruz significou, ao final da vida de Jesus, de nosso Senhor, significou exatamente o fracasso do seu ministério, segundo uma aparência humana, não segundo um critério humano. Digo, nosso Senhor, depois de toda a vida e depois do decurso do seu ministério, o que recebeu como paga humana foi violência, escárnio, deboche, crueldade, a vergonha e a humilhação de uma morte ultrajante, como era a morte de cruz, reservada aos piores criminosos. E tanto é assim, tanto a vida de nosso Senhor e o seu ministério terminaram, segundo um critério humano, em fracasso, em impotência, em fraqueza, que no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, nós escutamos dois discípulos, que são chamados discípulos de Emaús, saindo de Jerusalém e indo de volta, a caminho desse povoado de Emaús, entristecidos, porque um profeta poderoso em palavras e obras, Jesus de Nazaré, tinha sido, tinha morrido daquela forma como Jerusalém toda tinha testemunhado nos últimos dias, e eles esperavam que ele viesse restaurar o reino, e nada disso aconteceu. Dizer, eles vão embora, estão indo para Emaús, sentindo, tomando parte nesse fracasso retumbante, do ministério e da vida de Jesus. Como é que São Paulo pode dizer, portanto, que Jesus crucificado é poder de Deus? Aqui é preciso que nós, mais do que a inteligência, é preciso que nós nos abramos assim de coração para receber essa proclamação. Porque também nós, diante de muitas situações dessa vida, diante da grandeza dos pecados, diante da malícia, de repente, da violência de uma guerra injusta, de uma morte violenta, de um abuso, e de quantos tipos, quantas vezes nós não nos sentimos assim escandalizados e impotentes diante de certos males, diante de certas realidades, que nos fazem inclusive perguntar sobre a força de Deus, a bondade de Deus. O Catecismo da Igreja reflete sobre isso dizendo: a presença do pecado, do mal no mundo, do mal moral, a presença do sofrimento, da morte, etc., são provações, podem ser provações contra a fé, tentações à fé. E em quantas vezes, diante de quantos cenários de maldade humana, de pecado humano, de sofrimento humano, etc., nós nos vemos assim tão escandalizados que nos sentimos impotentes, até em tanta medida para olhar para Deus e dizer: onde é que está a tua bondade aqui? Como posso crer na tua onipotência diante dessa situação? Como pode ser que
um mundo bom saído das tuas mãos seja assim. Não? Uma grande provação à fé podem significar não essas realidades. E, no entanto, meus caros, qual é a resposta que Deus providencia a esse nosso escândalo, a esse nosso horror e sentimento de impotência diante de certas coisas? Não exatamente com uma teoria, né, bem acabada sobre o porquê do mal, do pecado, o porquê do sofrimento, o porquê da morte. Não exatamente com uma teoria. Responde com isto, a isto, abraçando o que nos escandaliza. Abraçando o nosso pecado. Abraçando o nosso sofrimento. Abraçando a humilhação, o ultraje, abraçando a morte, enfim, indo até o fundo, né, do fracasso, daquilo que nos humilha, daquilo que nos constrange e nos escandaliza, para daí providenciar, ao mesmo tempo, uma proclamação forte e, ao mesmo tempo, para nos dizer que, quando nós experimentemos cada uma dessas situações, nós não vamos exatamente deixados a nós mesmos e nem devíamos pensar que a bondade e a onipotência divina se esconderam de nós. Ali onde haja uma situação como essa, nós devíamos pensar: Deus não providenciou resposta a esse abismo de mal, abraçando o nosso mal, tomando parte nele. São Paulo diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Quer dizer, desse pecado tão grande, dessa morte humilhante, ultrajante, desse sinal de escárnio, que é uma morte de cruz, esse instrumento que era usado ao mesmo tempo, não, no mundo antigo, para mostrar a gravidade dos males cometidos por aquele condenado, era um castigo reservado aos piores, ao mesmo tempo era um suplício que humilhava a pessoa ao longo de muitos dias e a fazia morrer uma morte cruel, dias de suplício, e ao mesmo tempo servia para mostrar a força de quem o condenava, não? Porque podia submetê-lo de uma forma humilhante e ultrajante de forma assim pública, como a levantar um exemplo para os outros. Pois bem, desse instrumento de humilhação, de vergonha e de ultraje, do pior pecado cometido pelos seres humanos, objetivamente falando, que é deicídio, é a morte do Filho de Deus, absolutamente do pior mal, e descendo até o abismo, o pior abismo, Deus nos providenciou uma resposta que é solidária, né, com o nosso escândalo e com o nosso senso de impotência, e ao mesmo tempo nos providenciou remédio para o mal que nos afeta e que nos estraga, que nos corrompe a todos, chamado pecado. Dizer, nós que cremos que Deus há o mal que não quis, mas que por um mistério insondável da sua providência permitiu, desses males que permitiu, os permitiu somente porque saberia tirar deles um benefício maior do que o mal causado. Nós que cremos assim, nós vamos diante do pior mal na cruz do Senhor, o pecado de deicídio, e ao mesmo tempo, inversamente, nós vamos diante do maior benefício tirado pela divina sabedoria, que é um benefício de vida e salvação para absolutamente todos os seres humanos. Deus sabe tirar um bem infinito de um mal infinito, o assassinato do Filho de Deus, lá do mal que propriamente não quis, mas que permitiu. Para nos dizer, bom, diante dos males que nos escandalizam, nós não estamos propriamente sem resposta, e não exatamente que a resposta seja uma teoria. Talvez ela seja, inclusive, muito mais forte para nós quando nós olhamos para a cruz do Senhor, para dizer, ali ser humano nenhum está abandonado. O Filho de Deus desceu até lá. Então, poder de Deus por quê? Diz São Paulo, porque tirou do máximo pecado o máximo benefício, o máximo fruto espiritual, a nossa redenção.
a nossa salvação. Nós cremos assim. Essa verdade está inscrita nas leituras que nós ouvíamos. Na primeira leitura do livro dos Números, o povo foi picado por serpentes, né? Depois de um pecado de blasfêmia, de murmuração contra Deus. O povo é picado por serpentes e Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze e a coloque numa haste de madeira para erguê-la diante daqueles que foram envenenados, para que do mesmo objeto, da mesma criatura que tinha sido a causa de veneno, causa de morte, viesse cura. Então, mandou Moisés erguer essa serpente de bronze nessa haste, para que aqueles que tivessem sido picados olhassem e recebessem a cura. Isto era uma prefiguração. No Antigo Testamento, é nosso Senhor quem dá essa interpretação. É o Evangelho que nós ouvimos. Nosso Senhor se refere a esse episódio do livro dos Números da primeira leitura, dando a interpretação dele, dizendo: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado da terra, para que todos os que olhem para ele com fé, aqueles feridos de uma doença mortal, muito mais letal do que o veneno das serpentes do Antigo Testamento, que é o pecado que pode nos levar à ruína eterna, a uma eternidade distante de Deus, para que todos eles, então, feridos desse veneno mortal que nós chamamos pecado, ao olharem para um amaldiçoado, para um tratado como pecado, para alguém que, como diz a profecia de Isaías, sequer tinha mais aparência humana, aquele de quem desviavam o rosto, para que olhassem para esse que não tinha pecado e que Deus tratou como pecado e recebessem vida, remédio para os seus pecados. Do veneno de morte, Deus fez vir cura, salvação. Nós ainda vamos rezar na missa de hoje que de uma árvore, lá no Gênesis, pendeu um fruto que foi colhido com desobediência, com orgulho. É o relato do pecado original. E então, pela desobediência do primeiro casal, que colheu, né, esse fruto do conhecimento, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o relato do Gênesis, por conta desse orgulho e dessa desobediência, o pecado entrou no mundo, a oposição a Deus. É o relato do pecado das origens. Nós vamos rezar nessa missa ainda hoje, dizendo que Deus providenciou-nos um remédio de sinal trocado. De um outro madeiro, quer dizer, de uma outra árvore, fez pender um fruto, que nós chamamos nas Ave Marias o fruto bendito do teu ventre, Jesus, para que do meio da sua obediência nós todos recebêssemos vida. É São Paulo na carta aos Romanos dizendo que pela desobediência de um só o pecado entrou no mundo. Assim também foi pela obediência de um só que a vida e a salvação entraram. Onde tinha sido grande o pecado, muito maior foi a graça divina. Essas verdades estão inscritas na liturgia que nós estamos celebrando, tanto nas leituras quanto depois no prefácio da oração eucarística que nós escutaremos. O ponto é: poder de Deus por quê? Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Para nós, poder de Deus. Porque pelo paradoxo da humilhação, da vergonha e do abismo do pecado que assumiu sobre si, Deus mudou, na sua onipotência, este instrumento e este sinal, que é sinal de vergonha, humilhação, em sinal de vida e bênção, em sinônimo de louvor e exultação para todos os redimidos, fazendo o significado desse sinal absolutamente diverso do seu original, por conta daquele que foi pregado nele. Deus onipotente, no seu Filho, foi tão poderoso a ponto de cancelar o nosso pecado e nos dar vida no seu Filho. Poder de Deus. E depois, sabedoria de Deus. Por que diz São Paulo assim? Que Jesus crucificado é sabedoria de Deus? Bom, porque Deus tanto amou os homens, tanto amou o mundo, como nós ouvimos, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo quem nele crê, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, ao mesmo tempo, é verdade, a cruz é a proclamação da nossa hediondez, da malícia dos nossos pecados.
Nós que tantas vezes, né, já com um critério muito relaxado, muito permissivo, até bastante próximo, né, ao das pessoas do nosso tempo, nós que em tanta medida relativizamos os pecados para dizer assim, não é tudo isso, não é tão grave, não é... Bom, e damos justificativas não antropológicas, psicológicas, sociológicas, enfim. Né? Vamos sempre nos excusando, não, e tratando a coisa assim, tratando de diluí-la. Né? Nós, é verdade, na cruz recebemos a proclamação sobre o que é que Deus pensa sobre o nosso pecado. Porque nós professamos isso no credo, não? Por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Ou seja, para oferecer um sacrifício expiatório pelos pecados. O remédio que a divina sabedoria estabeleceu foi o sacrifício do seu filho. Ou seja, se o remédio que Deus pensou é dessa intensidade, imaginem só a gravidade da doença da qual nós padecemos. Nós até podemos considerar os nossos pecados quaisquer coisas, e queira Deus que essa mentalidade esteja longe de nós. Mas o ponto é, Deus não os trata propriamente como quaisquer coisas. Este foi o remédio estabelecido. É verdade, por um lado, então, que a cruz bota a manifesto, não? A malícia, a hediondez do nosso pecado. Mas muito mais, não? Coloca público, né? Diante de nós também a infinitude do amor de Deus. O abismo insondável da misericórdia divina, que não fazendo conta justamente da nossa malícia, estabelece um remédio que para nós, no seu amor, significa redenção. Nosso Senhor se abaixa, né? São Paulo na segunda leitura dizendo, esse hino da carta aos Filipenses, ele se humilhou, obedecendo, né? Assumiu a condição de um servo, de um escravo, fez-se aos homens semelhante em tudo e depois se humilhou ainda mais, indo até a morte e morte de cruz. É pela obediência, é pelo aniquilamento, é pelo esvaziamento, é por esse caminho do Filho que nós todos depois somos erguidos. A nós nos convém tomar parte nessa sabedoria. O São Luís Maria Grignion de Montfort, que nós conhecemos o mais das vezes pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, excelente livro, mas escreveu um outro livrinho, assim, um outro opúsculo muito interessante, chamada Carta aos Amigos da Cruz, no qual vai discorrendo não sobre esta sabedoria da cruz, sobre esta ciência do amor divino, sobre esta escola de vida na qual nós queremos entrar. Queira Deus, nós queiramos entrar. Porque, disse Nosso Senhor, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Para nós, se nós queremos ir ao céu, se nós queremos identificar-nos com Jesus, se nós queremos viver uma vida realmente cristã, é preciso entrar por essa via, é preciso adquirir esse conhecimento, esta sabedoria que não é feita tanto assim de teorias, embora nós recebamos iluminação na inteligência, mas é muito feita de amor e de experiência. Amor a Deus e experiência de Deus. É o caminho dos santos, né? São eles todos doutores, embora muitos deles analfabetos, muitos deles absolutamente que não eram ilustres, não com uma ciência humana, doutores do amor divino, doutores da ciência da cruz. Não? E cada um a encarnou na própria vida de uma forma particular, com um caminho que a própria providência estabeleceu. Mas o ponto é, Jesus crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós queremos entrar por esta via. Nós queremos beber deste remédio e tomar parte neste mistério, nos aprofundando nele ao longo da vida. É nisto que consiste a nossa vida cristã. Amor a este caminho, por paradoxal que seja. E daí, então, nós começamos a compreender melhor o que diz São Paulo, quando diz escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, para nós que cremos nele. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Sabem que a segunda leitura, o hino cristológico da carta aos Filipenses, depois de falar sobre esse movimento de abaixamento do Filho, fala sobre a sua elevação, sobre a sua
exaltação. Foi por isso, pela sua obediência e pelo seu aniquilamento, que Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime e elevado acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho no céu, na terra, nos abismos, e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor que Jesus é Senhor. Ou seja, São Paulo está dizendo que depois dessa sua aniquilação, desse seu abaixamento, Deus o exaltou. Nós cremos assim, não? Ele foi elevado à direita de Deus Pai. E o nome de Jesus, então, foi feito poderoso para ser pronunciado sobre nós em sinal da nossa conversão e da nossa reconciliação com Deus. Mas o ponto é, nós estamos celebrando a festa, a solenidade da exaltação da Santa Cruz. Deus mudou o significado deste objeto por quem nele foi pregado, fazendo para nós um outro significado e fazendo para nós desse instrumento de vergonha e de humilhação o próprio distintivo do nosso caminho espiritual, da nossa identificação com o seu Filho. Sinal de vida e salvação, sinal de bênção. A tal ponto que nós marcamos as nossas igrejas publicamente com esse sinal. A tal ponto que nós nos traçamos, não? Nos persignando com este sinal quando nos colocamos em oração. A tal ponto que nós traçamos o sinal sagrado da cruz sobre as pessoas e os objetos que nós abençoamos. É a cruz também traçada sobre a matéria quando um sacramento é confeccionado. É sempre, não? O sinal da cruz, pelo qual nós temos vida e reconciliação com Deus, é sempre a acompanhar-nos na nossa vida cristã. Foi com esse sinal que nós fomos marcados um dia, quando nós começamos a existir para Deus no nosso batismo, é com esse sinal que nós seremos marcados, os nossos corpos serão marcados antes de que nós desçamos à sepultura. Na liturgia de Ezequias, na igreja, na encomendação do nosso corpo. É o sinal que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Sinal de bênção e salvação. Nós estamos hoje celebrando a solenidade da exaltação da Santa Cruz para dizer que Deus, na história, levantou um sinal, um manifesto da sua onipotência e do seu amor, mais forte do que todo o tempo, mais forte do que a história, mais forte do que os obstáculos dos homens e do que as lógicas dos homens e do que o poderio dos homens, para ser, ao longo de todos os séculos e de sempre para sempre, sinal de reconciliação e vida. É à cruz do Senhor que nós todos nos achegamos em cada missa, que é a atualização do mistério do seu Calvário, quando no seu corpo entregue, no seu sangue derramado, presentes no sacramento do seu amor, que é o sacramento da Eucaristia, nós nos aproximamos para receber, presentes ao seu Calvário, para receber o fruto da nossa redenção, que é Jesus mesmo, pendente da cruz. Não mais imolado. Jesus vive e ressuscitado, que traz em si, é verdade, as marcas da sua imolação, as suas chagas gloriosas e vencedoras. Para cantarmos que a cruz gloriosa do Senhor é sinal para nós de esperança e vida. A cruz é sinal da nossa vitória. E dizermos então que stat crux dum volvitur orbis. A cruz permanece em pé, em todos os tempos, sobre todo o mundo, enquanto a vida se agita, enquanto o mundo no seu bulir gira e enquanto os homens passam com a sua lógica. Vai fixado e levantado sobre a história e sobre os homens um sinal sagrado de libertação e da força onipotente do amor divino, misericordioso derramado sobre nós.